Nosso último exemplo é o número 401. Estou dando bastante exemplo, que é para não ficar dúvida em qual é o processo para reconhecer se o número é primo ou composto. Então, nosso último exemplo é o número 401. Quero saber se ele é primo ou se ele é composto. Como eu falei, a gente vai começar a divisão. 401 é divisível por 2? Não, porque é ímpar, então não é divisível por 2. 401 vou dividir por 3. Regrinha do 3, tem que somar os algarismos. 4 mais 0 mais 1 dá 5. 5 não é divisível por 3. Próxima divisão, vou dividir por 5. Regrinha do 5, o número tem que terminar em 0 ou 5. Não termina nem 0 nem 5, então não é divisível por 5. Então tem que continuar a divisão. 401 dividido por 7. Próximo número primo é 7. Então só o 40 dá. Então, como eu falei, do 7 para frente não tem regrinha, a gente vai ter que fazer divisões mesmo. 40 dividido por 7 vai dar 5. 5 vezes 7, 35. Tabuada, né? Vocês viram que precisa muito de tabuada. Então, sobra 5, abaixa o 1, que vai dar 7. 7 vezes 7, 49. Sobra 2, não tem que abaixar, terminou a divisão. Deu divisão exata? Não. O quociente é menor que o divisor? Não. Bem maior ainda, então tem que continuar a divisão. Então, tem que sempre observar. Fiz uma divisão, não deu exata? Se não deu exata, eu tenho que observar o quociente. Se o quociente for menor que o divisor, eu paro. Mas aqui o 57 é maior que 7, então tem que continuar. Então, próxima divisão, 401 dividido por 11. Depois do 7 é 11. Tabuada do 11, a gente sabe de cor, né? Tabuada do 11. Então, só 40 dá. Dá 3. 3 vezes 11, 33. Sobra 7. Abaixa 1. 71 dividido por 11 dá 6. 6 vezes 11, 66. Sobra 5. Não tem que abaixar, terminou a divisão. Bom, divisão exata? Não. Então, ordem do quociente é menor que o divisor? Não. Então, quer dizer que eu tenho que continuar a divisão, porque eu só paro a divisão quando dá exata ou quando o quociente é menor que o divisor. Então, quer dizer que eu tenho que continuar ainda. Depois do 11, 13. Eu aconselho vocês a fazer uma tabuada do 11 para frente. Então, aqui do 11 para frente, fazer a tabuada, porque até o 7 a gente tem que saber a tabuada. Do 11, ou do 11 a gente sabe de cor também, do 13 para frente. Então, eu fiz um modelinho aqui para vocês verem. Então, é bom ter essa tabuada em mãos. Ó, tabuada do 11, eu coloquei aqui, não teria nem necessidade, mas eu coloquei para vocês visualizarem. Tabuada do 13, depois o próximo número primo é o 17. Tabuada do 19. Fiz até a tabuada do 23, que é o que a gente vai precisar aqui nessa aula. Então, é importante ter essa tabuada em mãos, que sempre vai aparecer um número ou outro que você precise dessas divisões. Então, vamos lá. Na tabuada do 13, só 40 dá. Então, vai dar 3. 3 vezes 13 dá 39. Sobra 1. Abaixa o 1. Quando eu abaixei o 1, acabei de abaixar esse 1, não dá, porque o 11 é menor que 13. Quando eu abaixo o número e ele não dá, eu tenho que acrescentar o 0 no quociente para poder abaixar o próximo. Como não tem o próximo para baixar, então termina a divisão aqui. Ó, não deu divisão exata, quociente é maior que o divisor ainda. Então, quer dizer que eu tenho que continuar a divisão. Então, depois do 13, eu vou dividir por 17. Então, agora eu vou ter que fazer 401 dividido por 17. 401 dividido por 17. Só o 40 dá. Na tabuada do 17, vai dar 2. 2 vezes 17 dá 34. Sobram 6. Abaixa o 1. Ficou 61 dividido por 17, que lá na tabuada do 17, o que chega mais perto é o 3, que deu 51. Tabuada 17, mais perto é o 3, que deu 51. Então, aqui eu vou usar o 3 vezes 17, 51. Sobra 10.
não tem que abaixar, terminou a divisão. Então, quando termina a divisão, tem que olhar. Deu divisão exata? Não. Quociente é menor que o divisor? Não, o quociente é maior que o divisor ainda. Então, se o quociente é maior que o divisor, eu tenho que continuar a divisão. Porque eu só paro a divisão quando a divisão é exata, mas não é. Ou quando o quociente é menor que o divisor. O quociente 23 é maior que o divisor, então continua ainda. Se quiserem anotar, ó, 23 é maior que 17. Aqui 30 é maior que 13. Mas não tem necessidade de anotar. Depois do 17, então, vou ter que dividir por 19, que é o próximo número primo. Então, vou fazer 401 dividido por 19. Só o 40 dá, que vai dar 2 vezes. 2 vezes 19, 38. Sobra 2. Abaixa 1. Ficou 21 dividido por 19, que dá 1. 1 vezes 19, 19. Sobra 2. Não tem que abaixar, terminou a divisão. Quando termina a divisão, eu olho. Deu divisão exata? Não, sobre o resto. Quociente é menor que o divisor? Não, 21 ainda é maior que 19. Significa que eu tenho que continuar essa divisão. Observem que o quociente sempre está diminuindo. 57, 36, 30, 23, 21. O quociente sempre vai diminuindo. Então, vamos lá, continuando. Depois do 19, eu vou fazer dividido por próximo número da sequência dos números primos é o 23. Então, vamos lá. 401 dividido por 23. Só o 40 vai dar 1. 1 vezes 23, 23. Sobra 17. Abaixa o 1. Aqui na tabuada do 23, qual que chega mais perto? 171. Tabuada do 23, qual que chega mais perto? 171 é o 7, que deu 161. Então, o 7, que deu 161, que sobra 10. Sobrou 10. Não tem que abaixar, terminou a divisão. Terminou a divisão, tem que analisar. É divisão exata? Não. Então, tem que ver aqui. Quociente é menor que o divisor? Sim. O 17 é menor que o 23 agora. Se o 17 é menor que o 23, então eu posso parar a divisão. O que acontece? Esse número é primo. Então, o 401, ele é primo. Por que ele é primo? Porque ele só tem 2 divisores. Então, os divisores de 401 vai ser quem? Quais são os únicos divisores dele, se ele é primo? 1 e ele mesmo. Por isso que não deu divisão exata por nenhum outro número. Ele só vai dar divisão exata por 1 e por ele mesmo. Então, esse é o processo da gente descobrir se o número é primo ou é composto. Então, vocês observaram que teve esse último caso, por exemplo, precisou de muita divisão, tá? Então, é só prestar atenção nas divisões. Eu vou colocar umas observações sobre os números primos que vai ajudar um pouquinho. Essa sequência dos números primos, vou voltar nessa sequência aqui, porque como eu já falei, ela é muito importante que vocês decorem essa sequência. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 e infinito. Então, são os números primos porque só tem 2 divisores, 1 e ele mesmo. Se você observar essa sequência, o único número par que é primo é o 2. Você nunca vai achar um outro número par nessa lista. O único número par é o 2. Então, nessa lista, você não vai achar outro número par. Então, o restante, o 3, 5, 7, 11, o 13, 17, 19, 23, 29, são todos ímpares. Ah, dona, mas todos os ímpares são primos, então? Não, nem todo ímpar é primo. Por exemplo, o número 15... ele é ímpar, mas ele não é primo. Por quê? Porque ele tem... Quais são os divisores de 15? O 15 dá divisão exata por 1, por 3, por 5, porque 3 vezes 5 é 15, então por 3 e por 5. E por ele mesmo. Então, o 15 tem 4 divisores. Então, ele não é primo, ele é composto. O 21, mesma coisa. É muito comum muitos alunos colocarem o 21 nessa lista, tá? Mas tem que prestar atenção, 21 não é primo. Por quê? O 21 dá divisão exata por 1, por 3,
por 7, porque a gente sabe que 3 vezes 7 dá 21, e por ele mesmo. Então, 21 tem 4 divisores, então ele não é primo, tá? E também, nessa lista não tem nenhum número terminado em 5, tá? Que é o 15, 25, 35, não tem nenhum número terminado em 5 nessa lista. Só umas dicas para facilitar a identificação dos números primos.